Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Jeremias capítulo 50, versículo 1 em diante. Profecia a respeito da Babilônia. Jeremias capítulo 50, versículo 1 em diante. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias. O profeta anunciai entre as nações, fazei ouvir e avorai estadades, programai, não encubrais. Dizei, tomada e é a da Babilônia, Bel, está confundido. O abatido Merodach, coberta de vergonha, estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque de norte subiu contra ela uma nação que tornara deserta sua terra e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e a buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntaram pelo caminho de Sião, de rosto voltado para lá, e dirão 20 e unânimos, nós ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu réptil. Todos os que se acharam as devoraram, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seu pai. O Senhor fugiu do meio da Babilônia, e saia da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha. Contra ela assim será tomada, as suas frestas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará. Sem efeito a caldeia servirá depressa. Todos os que saquearem se fartarão. Diz o Senhor, ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerro na relva, e rinjais como cavalo fogosos. Será muito envergonhado vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornarão de todo deserto. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Podem, em ordem de batalha, em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco, atirai-lhe, não poupeis as frestas, porque ele pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando a ela, já se rendeu, cairão-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminarei da Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da seca. Por causa da espada do opressor virá-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugendaram.
primeiro devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desposou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para sua morada e postará no Carmelo, e em Baza fartar-se-á na região montanhosa de Efraim. E em Gileade, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe a espada contra a terra duplamente, rebelde sobe contra ela, e contra os moradores da terra de castigos assolar. Irremissivelmente destrói tudo após ele. Eles, diz o Senhor, e fazes segundo tudo o que te mandei. Há na terra despronto de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia, objeto de espanto entre as nações. Lancei teu laço, ó Babilônia, e foste preso, e não o soubeste, foste surpreendida e espanhada, porque contra o Senhor te entremestestes. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou as armas da sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos, tem obra e a realizar na terra dos caldeus. 20 contra ela de todos os confins da terra. Abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruína. Destruí-la de todo dela, nada fique de resto. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes desçam eles para matadouro, aí deles, pois é chegado o seu dia. O tempo do Senhor castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape, retribuí-lhe segundo as suas obras, conforme-me tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto cairá os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio. Naquele dia, diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, orgulhosa. Diz o Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que levante, porém, fogo à sua cidade, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão, juntamente todos os que os levaram cativo retêm, recusam deixar-o ir, mas o seu retedor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente prenderei a causa deles, para quietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabaroras, e ficarão insensatos, virá sobre os valentes dela, e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todos os mistos de gente que está no meio dela. E este será como mulheres, e espada virá sobre os tesouros dela,
e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagem de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com as chancais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoado nem habitada, de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas. Diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homens algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama montão de cavalos, cada um posto em ordem a de batalha contra ti, ó filho de Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, e dores como as da mulher que está de parto. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim no momento arrojar lá o ei dalias, e lá estabelecereis a quem eu escolhi. Pois quem é semelhante a mim, quem me pedirá contas, e quem é pastor que me poderá resistir? Portanto, assim ouvi o conselho do Senhor, e ele decretou contra a Babilônia, e o designou que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas. Por causa deles, os estrondos da tomar de Babilônia estremeceu a terra, e o gritou se ouviu entre as nações. Aqui nestas palavras vem falando sobre a profecia a respeito da Babilônia. Ali naquele momento a Babilônia estava andando sobre a presença do Senhor errante. E o Senhor começou a trazer uma profecia dia após o outro sobre cada região, sobre cada vizinhança daquelas regiões. E ali na cidade de Babilônia não foi diferente. Ali naquela cidade da Babilônia, o Senhor trouxe uma palavra de profecia, dizendo se eles não voltassem a fazer o que era reto, o Senhor ia destruir aquela cidade. O Senhor ia destruir aquelas pessoas. E aqui nesse momento eu venho trazendo esta palavra sobre o seu coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua casa, conhece a tua família. E Ele está dizendo aqui, se você não andar após mim fazendo o que é reto, eu vou destruir a sua cidade. Eu vou destruir a sua nação, eu vou destruir essa família, essas pessoas. Por causa de um homem, a nação inteira vai pagar preço. Por causa de um erro de uma pessoa. A casa, a família, o povo receberá cobrança. E naquele momento não foi diferente. Aqui nesse momento não foi diferente, né? Porque Deus, ele trouxe uma palavra de cobrança. E aqui em Jeremias capítulo 50, versículo 44, vem dizendo sobre as perguntas que ele fez. Eis como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde. Assim, num momento, arrojá-lo-ei, dali o estabelecereis a quem eu escolhi. Pois quem é semelhante a mim? Quem é semelhante ao Senhor? Ninguém, irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu e minha casa agradeço por cada pessoa, por cada vida que estão assistindo essa live. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa. Servirá o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre, amém.